Olá, pessoas, como vão? Estamos aqui para mais um vídeo e hoje eu quero conversar com vocês a respeito da sua criança. Como anda a sua criança? Ela tá bem? Ela tá aí saltitando do seu lado? Ela tá tristinha? Ela tá com raiva? Como anda a sua criança? E quando eu falo de criança, eu não tô falando das crianças reais, né, que você possa ter na sua família, seus filhos, seus irmãos, seus sobrinhos. Eu tô falando da sua criança interna. Como anda a sua criança interna? A gente muitas vezes tem uma percepção de que quando crescemos, quando amadurecemos, vamos deixando para trás quem nós fomos. Então, quando viramos adolescentes, deixamos de ser criança. Quando viramos adultos, deixamos de ser adolescentes. E pode parecer assim exteriormente, mas no inconsciente, na mente, nada vai embora, nada desaparece. Então a criança que fomos continua aí dentro da gente. E é muito bom que seja assim, porque a criança ela traz pra gente sempre a possibilidade de encantamento com o mundo, de novas oportunidades, de novos começos. A criança tem sempre essa característica lúdica de brincar com a vida, a criança está muito presente no carnaval, por exemplo, com as roupas, as fantasias, as músicas, com todos os tipos de jogos e brincadeiras que continuamos fazendo durante a vida. A nossa criança, para sermos adultos saudáveis, precisa estar saudável e precisa aparecer na nossa vida nos momentos em que precisamos dela. Se não temos a nossa criança presente e saudável, muitas vezes somos pessoas muito sérias, amargas, que não estão em contato com essa criança, com essa força viva que é a criança que nós somos. Mas o que acontece na nossa sociedade é que, na maioria das vezes, eu diria em quase todos os adultos, essa criança é uma criança ferida. E por que eu falo isso? Porque nós vivemos numa sociedade extremamente violenta com as crianças. Então a gente já falou um pouquinho, né, sobre autocrueldade, autocompaixão e como a gente acaba sendo duro com a gente mesmo na tentativa de fazer com que alcancemos os ideais que colocamos para nós mesmos. E isso nós não aprendemos sozinhos, isso vem da nossa criação, de uma sociedade inteira que faz assim com as crianças, que aprende, que acha que é melhor ser duro com a criança para que ela aprenda a enfrentar o mundo cruel, o mundo difícil, o mundo injusto, para que ela aprenda a ser forte e resiliente. Mas o que acontece na maior parte das vezes é que isso acaba desenvolvendo, em vez de força real que vem de aceitar e entender as nossas dificuldades, as nossas forças, vem esse ferimento interno. Então, na maior parte das vezes, nós temos adultos que tiveram suas crianças feridas, seja porque não se sentiram aceitas como eram, seja porque sofreram com criações que usavam da violência física, muitas vezes da violência verbal. E isso, gente, é a forma em que todos nós, somos criados no Ocidente, né? Nós somos criados na nossa sociedade. É assim que nossos pais aprenderam, nossos avós, nossos bisavós. E olha que a coisa está melhorando, mas mesmo assim ainda está muito presente a violência contra as crianças. E coisas que a gente acha que é natural, que é isso mesmo, que sempre foi assim, como bater, né, ou coisas como, vou bater, porque se eu não bater, a criança, né, vai crescer e apanhar lá fora, sou eu que tenho que ensinar. E coisas assim, né, meus pais fizeram, meus avós fizeram, todo mundo sempre fez, e é assim que a gente sempre fez, e ninguém morreu por conta disso. Não, a maior parte das pessoas não morreu, mas cresceu muito ferida. E aí que tá. Quando a gente cresce e a criança que a gente tem, que foi ferida, continua aí dentro da gente, a gente tende a ou reproduzir isso com outras pessoas, com outras crianças, ou então a não entender, não acolher esses sentimentos que nós temos muitas vezes que aparecem aí na nossa vida em momentos que a gente menos espera.
E aí sentimentos, por exemplo, como uma tristeza muito profunda que parece que é um pano de fundo, assim, da vida, como se fosse uma tela de fundo, sabe? Tá tudo ok na minha vida, mas eu tenho uma tristeza de fundo que nunca vai embora. Ou então eu fico com muita raiva em momentos que parecem meio exagerados, assim, que não tem muito porquê eu ficar com toda essa raiva. Pode ter certeza que são sentimentos da criança aí que estão escondidos, que estão aparecendo, porque a criança sempre vai aparecer na nossa vida. Então, o que eu quero dizer com isso? Por mais que a gente trabalhe os sentimentos, o entendimento racional do que aconteceu quando éramos crianças, seja a criação normal, que já consegue, que já normalmente é violenta, seja situações muito mais difíceis mesmo que a criança passou, de abandono, de rejeição, de violência, mesmo que a gente entenda isso racionalmente, mesmo até que a nossa relação com nossos pais, os familiares, as pessoas que porventura tenham nos ferido, seja muito melhor hoje em dia, porque hoje somos adultos e conseguimos racionalmente entender o sentido, a forma como essas pessoas se expressavam, pensavam, a vida delas como estava, mesmo que tudo isso racionalmente consigamos lidar e mesmo que nossa relação com as pessoas que possam ter nos ferido enquanto crianças melhore, geralmente essa dor continua. Então, muitas vezes a gente ouve, né? Ah, eu tive uma relação muito difícil com alguém, eu perdoei já, eu já entendi, mas aquele sentimento lá no fundo continua sendo de dor, de rejeição, de mágoa. E a gente muitas vezes briga com a gente mesma, com esse sentimento, né? A gente fala para a criança tudo aquilo que ela já ouviu quando éramos pequenos. Você não pode se sentir desse jeito, você é muito mole, você tá reclamando do quê? Teve tanta gente que teve uma vida muito pior e não tá desse jeito. E a gente acaba sendo cruel com a gente mesma. E o que acontece? Muitas vezes, com essa crueldade que temos com nós mesmos, a gente acaba transferindo, delegando para o outro a responsabilidade de cuidar da nossa criança ferida, dos nossos sentimentos feridos. Então a gente ainda quer que o cônjuge, os amigos, muitas vezes até os pais, os familiares cuidem das nossas feridas. A gente transfere para eles, mas a grande lição de crescer é que a partir do momento em que nos tornamos adultos, a responsabilidade pela nossa criança passa a ser nossa. Então, a partir do momento em que conseguimos tomar conta da gente mesma, a gente deve fazer isso e não delegar para ninguém. Então, gente, é uma coisa muito bonita e ao mesmo tempo muito difícil olhar a própria criança e assumir responsabilidade por ela, do mesmo jeito que assumimos responsabilidade pelos nossos filhos, pelas crianças que cuidamos, precisamos assumir responsabilidade pela nossa criança. E isso começa como? Começa realmente olhando a criança que fomos, pensando, percebendo quais eram os sonhos e as dores dessa criança e acolhendo como acolheríamos a uma criança real. Como colocaríamos nosso filho no colo e diríamos, tá tudo bem, pode chorar que eu tô aqui. É isso que a gente tem que fazer com a gente mesmo. Pode parecer muito doido, mas eu convido você a entrar em contato com a criança que você foi, seja por meio de fotos, de vídeos, pensar, entrar em contato com as dores que essa criança sentiu e que ainda sente. E acolhê-la, dizer que tá tudo bem, acolher você mesmo, acolher as suas dores. E a partir de agora, cuidar de você e das dores que a sua criança tem. O nosso relacionamento com a gente mesmo melhora na medida em que a gente começa a se relacionar com a nossa criança de uma forma mais saudável. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e eu espero vocês no próximo vídeo.